Sejam bem-vindos, dia de live. A gente vai falar sobre ansiedade com a nossa terapeuta convidada, que é a Fernanda. Agora foi. Normal. Instagram ao vivo é sempre, às vezes tem um bugzinho, alguma coisa, mas a gente vai com calma e tudo dá certo. Seja No bem-vinda. final dá certo. Não deu certo ainda porque não chegou no final. Mas seja Verdade, bem-vinda, verdade. Fernanda. Meu nome é Amanda, eu que vou conduzir a live aqui com você hoje. Sou da equipe Abrap também. E é isso, apresente pra gente, fique à vontade. Primeiro, agradecer o espaço, né, da gente poder falar aqui. Eu acho que esse espaço que vocês dão é tão legal e eu sou muito grata mesmo por vocês sempre me convidarem. Eu sou a Fernanda, sou terapeuta, sou instrutora de yoga, sou neurocientista e, assim, a ideia é trazer o máximo de conhecimento para as pessoas, né? A gente vai ter ali um monte de outros colegas terapeutas que estão assistindo e vão corroborar com algumas coisas que a gente vai falar aqui, mas também tem outras pessoas, né, do público externo que a gente precisa conscientizar, né, falar, ter uma psicoeducação, né, falar cada vez mais sobre ansiedade. Eu escolhi assim esse tema para trazer porque é uma crescente, né, na nossa sociedade em geral. E aí eu peguei alguns números aqui para a gente dar uma olhada antes de eu entrar. Assim, a gente tem diagnóstico aí, mais ou menos 6% da população brasileira diagnosticada com ansiedade. A gente está falando aí de 6% de 200 milhões, são 12 milhões de pessoas. E entende-se que isso é um subdiagnóstico, né? Tem muita gente que não vai buscar ajuda, que está sofrendo de ansiedade e acaba não sendo diagnosticada formalmente ali, né? Então, acho que é muito importante a gente falar muito mais, cada vez mais sobre isso, difundir, lembrar sempre que diagnóstico não é sentença, né? Tudo tem uma forma de cuidar, uma forma de olhar. Então, é importante a gente nomear as coisas para que a gente possa ter ferramenta para cuidar disso, né? Então, se a gente, eu tenho uma quantidade de sintomas, eles se conversam aqui dessa forma, vamos nomear isso e depois poder tratar, né? Que eu acho que esse é o objetivo. E aí eu queria, a gente vai aqui discorrer sobre isso, né? Mas no Falar primeiro sobre... momento eu fiquei assustada com os números, porque cada vez cresce mais. Tanto que hoje em dia eu vejo que as empresas estão tomando medidas e estão sendo obrigadas a tomar medidas em questão de apoio psicológicos e terapeutas, né? Terapêuticos, e como que as pessoas ainda acham que é brincadeira a ansiedade. E aí eu acho que é necessário demais trazer profissionais igual você para vir falar e desmistificar isso também, né? De que é uma coisa que, infelizmente, principalmente pós-pandemia, sempre existiu, mas pós-pandemia estão vindo falando com mais Intensificou, né? frequência, né? Teve escuta, exatamente. Mas acredito que isso já vem de muito tempo e as pessoas não falavam ou tentavam esconder porque tinha aquele medo, né? De levar. A pessoa tá meio maluquinha, era assim que se falava antigamente, né? Mas que bom que você vem Mas você trazendo. falou, você tocou numa questão que é o mundo corporativo, né? No mundo corporativo, principalmente, se eu tenho, sei lá, eu quebro um braço, ele é aparente, né? Se eu tô resfriada, isso é aparente. Então, mas se eu tô com ansiedade, né? As pessoas não veem. Então, quanto mais pessoas puderem entender como tudo funciona, melhor, porque a gente vai conseguir dar apoio para outras pessoas, dar suporte. As empresas precisam, como você falou, ter políticas para atender essas pessoas. E aí vamos destrinchar aqui mais ou menos. Eu trouxe mais ou menos uma colinha aqui, de vez em quando vou dar uma olhada, só para eu não me perder À aqui no vontade. tema. E a ideia é, assim, diferenciar primeiro o que é ansiedade comum, né, do que é ansiedade patológica, né? A ansiedade, ela faz parte da gente, né? Ela é como se fosse um sistema de defesa nosso, né? A história do sistema de luta ou fuga, né? E aí você está falando lá dos ancestrais nossos, no meio da caverna, e sai para caçar e eu deparo com um leão. Tá, o que eu faço, né? E aí meu organismo vai disparando uma série de reações para eu saber. Eu vou
ficar e encarar o leão ou eu vou fugir. Então, né, você vai ter uma tensão muscular, você vai tirar parte da corrente sanguínea para o teu sistema, do teu sistema gástrico, né? Então, tua digestão já fica mais lenta. Por quê? Porque eu preciso de energia para correr ou para lutar, né? A pupila dilata, o coração acelera. Mas isso é uma coisa que vai acontecer pontualmente, se há um perigo real, né? Se a gente estivesse falando de um perigo real hoje em dia, sei lá, eu estou dirigindo no trânsito e vejo uma situação em que um carro na minha frente vai bater e eu tenho que ter uma reação rápida para não bater também, e aí vai disparar o coração, a pupila vai dilatar, porque eu preciso ter mais atenção e tudo mais. Mas é uma situação pontual. E a gente tem uma situação no nosso dia a dia, que a gente vive de uma forma que a gente tem situações de estresse todo dia. A gente tem situações, né, o estresse no trabalho, com contas para pagar, com trânsito, engarrafamento. Então eu vivo esse sistema de luta ou fuga que tinha que ser acionado esporadicamente, ele vive acionado. Então, ele libera cortisol na minha corrente sanguínea, que aí vai aumentar o estresse. E aí eu começo a ter uma percepção irreal de perigo, né? Eu dou mais valor a algumas situações do que elas realmente deveriam ter. Então, uma situação que é pequenininha ali, eu dou um valor absurdo e aí já começa aquela reação toda, né? Coração acelerado, pupila dilatada, tensão muscular, vai gerando vários sintomas e isso a longo prazo vai comprometendo a tua saúde, né? Então, por isso que a gente tem que diferenciar a ansiedade de amanhã eu vou fazer, sei lá, apresentar um trabalho na faculdade. Óbvio que dá um friozinho na barriga e isso é bom para te preparar, para te precaver, tá? Fiquei ansiosa com isso, então deixa eu ler mais uma vez. Deixa eu estudar mais um pouco, né? É para isso que a ansiedade não patológica serve, para ela te dar um rumo ali, né? E a patológica já não. Você já vai ter uma série de efeitos colaterais aí a longo prazo por conta da ansiedade patológica. Tô falando rápido demais ou tá tudo bem? Eu acho interessante que você está trazendo, literalmente explicando o que é a diferença, porque às vezes a gente assusta com algo, não dorme direito, ou fica ansioso com uma pré-viagem e acha que isso já é algo muito, não, né? Já acha que é grave, já se diagnostica. E agora você explicando a gravidade do que é ela realmente atrapalhando, né, trazendo consequências, é interessante a forma que você está trazendo. Depois eu leio os comentários para você, mas pode continuar. Tá ótimo, então. E aí, assim, vou falar um pouco dos sintomas todos que vão aparecendo, vou falar um pouco dos tipos de ansiedade, porque a gente prevê a ansiedade como uma única, não. Tem várias outras questões. Acho que eu já vou começar um pouco por isso, né? Vamos lá. As mais comuns que a gente vai ter, ansiedade de separação, muito comum em criança, né? Você vê aquela criança que todo dia que vai para a escola fica desesperada, toda vez que pai e mãe sai de perto, entra em desespero porque acha que não vai voltar. E a gente vê muito em situações de gente ou refugiada, tá? Ou situações de pessoas expatriados, né? Você que mora longe também deve ter um pouco dessa coisa. A gente cria um elo com uma pessoa vínculo, né? No caso dos refugiados e das pessoas que estão morando fora, ela cria um vínculo com uma pessoa que abrigou, que acolheu e tal, e depois pode ocorrer de você ter ansiedade cada vez que você tem uma separação daquela pessoa, porque aquela pessoa virou o teu ponto fixo, o teu norte, tá? Mas e se essa pessoa não tiver disponível para me ajudar em determinada situação e tudo mais, você já fica meio nervoso. Então essa seria a ansiedade de separação. Mutismo seletivo, né? A pessoa que por medo de fracassar em determinadas apresentações, né? Ou em entrevista de emprego, a pessoa não consegue se expressar bem, ou fica muito calada, ou pensa em várias coisas para falar, mas quando chega na hora a coisa não sai. Então pode ser também, às vezes, num relacionamento, né?
Então, esse é um tipo de ansiedade, se chama mutismo seletivo. Aí a gente tem as fobias, né? Tem gente que vai ter fobia de cobra, de aranha, vai ter fobia de altura. Também é uma ansiedade. Por quê? Porque eu estou dando um valor maior àquilo do que ela realmente tem. Por exemplo, quem tem fobia de cobra não consegue ver a cobra na televisão, né? E a cobra está lá do outro lado. Ou seja, eu estou dando um valor muito maior. Uma coisa é se estivesse passando uma cobra venenosa do meu lado. E realmente eu preciso ligar aquele alerta. Mas ela está na televisão, ela está numa foto, sei lá, numa tela de uma rede social e a pessoa já não quer nem ver, já fica... Então, essa fobia ela também é prejudicial e é uma forma de ansiedade, né? Aí tem a questão do pânico, né? Que é a mais temida ali, a mais complicada, porque ela pode vir do nada, sem você ter uma espécie de gatilho específico. Claro que depois você investigando na terapia, você consegue identificar o gatilho. Mas você pode estar fazendo uma situação, tipo, fui pegar um voo e eu pego, sei lá, uma pessoa que trabalha, faz ponte aérea, tem que fazer Rio-São Paulo, por exemplo. Toda semana está fazendo ponte aérea. E aquilo sempre foi natural. Um belo dia a pessoa tem uma crise de pânico. Ou seja, sem um motivo específico, porque ela não estava fazendo nada de diferente do que ela realmente faz. Mas aí você vai investigar, vai conseguir ver, não, teve uma situação num determinado voo que gerou um gatilho lá atrás, e agora quando eu pego o voo de novo, eu volto àquela situação. E a crise de pânico é mais complicada, porque a pessoa acha realmente que vai morrer, né? Tá com taquicardia, tá com sudorese, sente calafrio, acha que tá tendo um infarto, né? E vai pro hospital, quando chega no hospital não é nada, era uma crise de pânico. Quer dizer, é alguma coisa, mas não é um ataque do coração, um infarto, né? Tem a agorafobia, né? Que é a coisa de você evitar o contato social com pessoas. Eu não quero ir para eventos, eu não quero estar com determinadas pessoas. A pessoa começa a ficar reclusa, né? Porque ela tem medo que possa gerar alguma situação embaraçosa naquele encontro social. E acho que, para a gente fechar aqui, o transtorno de ansiedade generalizada, né? Que vamos pegar meio que um pacotão, assim, você vai ter mais de um desses tipos específicos, todos juntos. E, enfim, esses são mais ou menos os tipos ali. E isso é engraçado, que você falando, eu me identifiquei em vários. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, a luto, a perca da minha mãe me desenvolveu a ansiedade, eu não sabia que era ansiedade. Mas aquele medo de dormir, medo de ficar doente, medo de o que eu vou fazer, eu tô sozinha, esse desespero. Depois eu mudei de país e tive esse apego que você tá falando, que pra mim, na minha cabeça, era saudável, mas pelo jeito não é. A gente se apega a alguém que a gente conhece, um amigo, por exemplo, no meu caso foi uma amiga, e aí, pra mim, tudo gira em torno dela, e quando ela não tá perto, a sensação era que eu não conseguia fazer nada. Então, tive essa experiência também, a experiência de dormir preocupada com amanhã, se vai chegar, se não vai, com medo de morrer. Então, assim, já tem... Aí eu fazendo terapia, né, bonitinha e tal, já tem bastante tempo que não me ataca nenhuma desses sintomas. E é importante, eu gosto de dar meu exemplo, porque eu vivo também. E quando vocês vêm falando, e agora você explicou tão bem explicado, que eu falei, gente, tudo era ansiedade. Porque eu não sabia que era ansiedade. Eu achava que era porque eu sou... Quando eu falo assim, eu sou ansiosa, é justamente por isso. Por exemplo, quero comprar uma coisa, eu preciso comprar essa coisa agora, eu não posso esperar. Eu achava que era isso. E agora que você trouxe, é muito mais profundo do que a gente acha, né? E também uma questão de um assunto, também tive um acidente de carro, quase tive um acidente de carro, e depois disso eu tive muito medo de andar de carro. Eu tava tirando carteira, não consegui tirar carteira, até hoje eu não consegui tirar carteira justamente por causa disso. Então é interessante, tudo que você trouxe, eu não sabia que era ansiedade, assim. Fiz acompanhamento, mas não sabia que era para isso. Achava que o problema era eu por outras questões. E agora, você trazendo isso, eu falo, gente, era tudo ansiedade, e eu achava que ansiedade era outra coisa. E você falando sobre a questão
da importância do falar, eu me lembrei de 2 pontos que eu achei interessante para criança. Esses dias eu estava vendo 2 filmes e neles se retrata uma crise de ansiedade. Às vezes as pessoas têm dúvida de como que é, né? E eu acho que foi no Divertidamente. Teve um momento que ela tem uma crise de ansiedade. E no Gatos de Botas, ele também tem uma crise de ansiedade. E Verdade. como os amigos ali naquele momento ajudam nesse processo também. E aí, não sei como é que tá seu cronograma, se eu atropelei aqui entrar nessa parte Não, tá do ótimo. apoio. É melhor a gente interagindo assim, né? Porque aí vai dando mais dinâmica, né, pro assunto, eu gosto. E é isso, eu lembro desse do filme do Gato de Botas e o filme do Divertidamente, né? E uma das ferramentas, né? A gente ia falar mais para frente, mas eu acho maravilhoso que a gente já vai colocando aqui. Uma das ferramentas é a ansiedade, é excesso de futuro, né? Sim. Eu tô com excesso de futuro. Então, uma das ferramentas que a Riley tem no Divertidamente é respirar. Por quê? Porque respirar, eu tenho que voltar para o meu estado de presença, eu tenho que voltar para mim mesma. Né? Então tem que focar na respiração, o ar que entra, o ar que sai. E essa é uma das ferramentas que a gente tem. Mas só que assim, a gente não pode usar essas ferramentas só na hora da crise, né? Do máximo ali, porque a crise ela também tem ela é como se fosse um reloginho, né? Você pensa um reloginho, tá aqui, meio-dia, né? Ele vai até 3, e até 3 eu tenho que estar entrando com respiração, eu tenho que estar entrando com alguma técnica de aterramento, de olhar as minhas mãos, de escrever as minhas mãos, de escrever o ambiente que eu tô, alguma técnica dessa, né? Ou seja, o ciclo total da crise de ansiedade, ele vai rodar o reloginho todo. Eu tenho que chegar até 3 eu consigo prevenir, até 6 ainda, já está bem no ápice, assim, mas eu consigo agora. Se ele passou das 6 horas, aí eu já não consigo. A respiração já não vai funcionar mais. Então, por isso que é importante a gente conhecer os sintomas para eu começar a agir antes de eu chegar nesse ápice da crise de ansiedade. De eu, né, focar em estado de presença, de fazer algumas técnicas, alguns exercícios que vão me trazer de volta, né? De respiração diafragmática. No yoga a gente vai ter uma série de respirações mais extensas aí para poder controlar tudo isso, para a gente poder. E aí eu fiz uma listinha aqui mais ou menos de alguns sintomas, né? A gente vai ter aí dores de cabeça, parece que não tem a ver, mas assim, o importante é a gente ver o quanto desses sintomas estão associados, porque são sintomas que às vezes são simples. Tontura, dor de cabeça, cansaço, falta de ar. E quando que você ia associar isso, né, a crise de ansiedade? Tensão muscular, sabe aquela coisa que você acorda com isso aqui tudo rígido, né, toda fechada, toda travada? Suor excessivo, tremores, calafrios, né? Além dos sintomas, né, do corpo, eu vou ter sintomas emocionais, de eu estar sempre preocupada com o futuro, com o que vai acontecer, como você falou, nossa, estou preocupada se eu vou acordar amanhã, estou preocupada se vai ter tal coisa para eu fazer. Então, vai ter essa questão da preocupação excessiva com o futuro, a procrastinação, que a gente fala tanto nas redes sociais. Por quê? Porque tem coisa demais na minha cabeça. O que meu cérebro faz? Para! Não vou fazer. Não vou fazer nada. Tem uma lista tão grande de coisa que você está ali falando que ele trava. Não, vou te proteger. E às vezes a gente pensa que esses sintomas todos, o cansaço, a falta de ar, e o nosso organismo ele é fantástico. Esse sintoma é para te parar. É para te fazer parar. Eu tô cansada, eu não tô aguentando, parece que eu tô carregando o mundo nas costas. É para ir te dando, olha, precisa ir mais devagar. Só que o que a gente faz? O contrário. A gente acelera mais. E acelera mais. E vai, e vai. E é importante a gente ter essa noção de que o corpo tá falando, para, né? Então, de outros sintomas aqui, a gente vai querer fazer a parte de isolamento social. Eu não quero mais sair. Um amigo convida para sair e você fala, ai, que preguiça, não quero ir. Ai, vou ter que escolher roupa. Ai, vou ter que falar com as pessoas, né? Você começa a se isolar cada vez mais. E quanto mais a gente se isola, mais a gente
vai entrando nesse cenário aí da ansiedade, né? O convívio social, um convívio social saudável, com pessoas com quem você tem relações de afeto, eles são importantíssimos para manter a nossa saúde mental, né? Então a gente não pode, quando se vê que está se isolando demais, espera aí, deixa eu ver o que está acontecendo, por que eu estou querendo ficar sozinho, né? E além disso, né, você vai ter irritabilidade, impaciência, né? Vai ter medo, apreensão, enfim, são uma série de sintomas. E o que você precisa ter em mente? Eu preciso saber se isso tudo está associado. Porque pode ser, hoje eu estou com medo, mas eu estou com medo porque amanhã, sei lá, eu vou ter uma tarefa super difícil para fazer, eu não sei se eu dou conta. E aí é um medo natural. Agora, se esse medo está acompanhado da irritabilidade, da procrastinação, dos sintomas físicos, do isolamento social, aí eu já tenho que abrir os olhos aí para o que está acontecendo comigo, né? E ter esse olhar aí. Então, assim, essa é uma série aí, mais ou menos, de sintomas do que a gente vai ver. Além do que a gente tinha falado ali, dessa vida nossa, né, do mundo contemporâneo, que exige que a gente esteja alerta o tempo todo, a gente tem mais uma questão, e aí você no começo estava falando, né, da pandemia, do quanto que isso acelerou todo o processo da gente olhar para a ansiedade, mas isso também contribuiu demais. Primeiro porque a gente tinha um background, um cenário aí de medo, de incertezas, né? E você pode comparar isso a um cenário, por exemplo, de pós-guerra, um cenário da época da peste, né? Porque você não sabe se amanhã você vai estar bem, se as pessoas que você gosta vão estar bem. Então, isso já gera, e o pior de tudo, além de gerar todos esses sintomas, o excesso de exposição às telas que a gente teve. Sim. E o excesso de exposição à vida alheia, à comparação. Então, tem uma expressão que é FOMO, né? Fear of missing out, né? O medo de estar perdendo alguma coisa, né? Que as redes sociais fomentam demais, né? Eu fico sempre com medo, mas fulano tá viajando para tal lugar, o ciclano, nossa, foi numa festa maravilhosa, o outro tá na praia, né? O outro tá fazendo esporte, nossa, só eu que tô aqui vivendo essa vidinha medíocre. E sabe o que é mais assustador? Os jovens, adolescentes que chegaram para essa geração agora, e ainda pegando um pouco da minha geração, é assustador. Essa semana mesmo eu tava conversando com uma amiga que tá nos 30 e tá assim, meu Deus, mas a sensação que eu tenho é que eu não tô fazendo nada, que todo mundo anda, que a minha vida não anda. Aí eu, menina, respira, e tentando falar, porque eu tive esse processo também, de ficar dessa neura, e por isso que eu falo, esse assunto é tão delicado e tão mais grave do que a gente pensa. E ainda hoje eu ouvi essa semana alguém falar assim, eu não sou doido para fazer tratamento psicológico e também não preciso disso, isso é mimimi. Eu acho muito idiota uma pessoa que precisa de ajuda para fazer alguma coisa. Então, assim, olha como que em pleno 2025, após todas essas questões, as pessoas ainda pensam dessa forma. Então, do jeito que você está explicando, a gente vê que a questão é muito mais grave do que a gente... Porque às vezes a gente brinca, a gente fala por falar, eu sou muito ansioso, e não sabe realmente o significado de viver com isso, porque é uma doença, né? Pode paralisar a vida de uma pessoa, né? Você pode tudo. ter uma questão aí, tem gente, eu tenho pacientes que se arrumam para ir trabalhar e não conseguem sair de casa. E não é porque a pessoa não tem compromisso. Por exemplo, eu nunca falei para ninguém, e a minha mudança, a questão da minha mudança foi justamente esse motivo. A quem vê pensa, que legal, ela foi morar fora, que oportunidade maravilhosa. Mas a minha mudança foi pelo meu desespero na hora. Eu não conseguia ficar perto de ninguém, não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada. Eu precisava mudar. E aí, o que eu não sabia é que no primeiro momento foi a pior decisão que eu tomei. Hoje em dia, não.
Hoje em dia eu fiz tudo certinho, procurei tratamento. Mas no início, hoje em dia avaliando, eu também precisava entender, né? Se eu ficasse lá com os meus estímulos, o que eu ia fazer? Eu ia focar a cara no trabalho e ignorar tudo. Em algum momento a bolha ia explodir, entende? Então é interessante do jeito que você está trazendo, eu me identifico muito. E por isso que eu falo que é grave, porque a gente muda, às vezes, o contexto da vida da gente, às vezes a pessoa nem consegue. E às vezes outras pessoas têm essa questão de procurar. E é interessante isso que você vem trazendo por isso, porque é muito ruim viver com essa questão da ansiedade. Hoje em dia, ainda bem que eu estou no caminho mais tranquilo, mas eu já passei uns perrengues por causa de ansiedade. Nossa, era perturbador. Horrível. É importante, você falou aí, ainda tem gente que acha que terapia é coisa de gente louca, né? Terapia é coisa de gente que não quer ficar louca. Exatamente. É o contrário. Você quer se organizar, você quer se conhecer, você quer pegar todos os seus pensamentos, suas sombras, seus traumas, organizar eles nas caixinhas diferentes. E assim, a terapia, ela não é mágica, né? Ela não vai fazer essas sombras desaparecerem, mas ela vai te dar ferramenta para você lidar com essas sombras, que eu acho que isso que é o mais importante, né? Exatamente, isso é maravilhoso. Olha, E a gente falando de ansiedade, a gente consegue identificar quais são as raízes dessa ansiedade, que horas que isso começa. Isso é de agora? É de lá de trás? É desde a infância? Quais são os complexos que eu tenho ali que incentivam para que isso tenha ocorrido, né? Para que eu tenha chegado nesse ponto de chegar a uma ansiedade patológica. E é isso que a terapia vai ajudar ali, né? De fato. E assim, e aí, ó, a gente não vai ficar falando aqui só de doença, queria trazer também algumas ferramentas valiosíssimas, né? Eu acho que é importantíssimo a gente sempre cogitar a terapia para se conhecer. Às vezes, eu trabalho muito na linha junguiana, né? E aí, assim, Jung sempre preza para você ter o seu autoconhecimento, o seu processo de individuação, né? Que é diferente da coisa da individualização. Individuação é você ser um ser humano único, conhecer as suas vontades, os seus desejos, como diz a música, né? Você saber a dor e a delícia de ser quem se é. É isso, sabe? É você se conhecer. Então, às vezes, eu tenho pacientes, eu acho isso fantástico, que eu tenho paciente que não tem problema nenhum, que ele veio procurar, porque eles falam, eu quero entender como eu sou. E é muito bacana, né? A pessoa, e vou te falar, sempre aparece alguma coisinha, mesmo a pessoa que está ali com a vida tranquila e tal, e fala, não, eu só estou buscando autoconhecimento, ainda aparece alguma coisinha. Então a terapia vai ser um padrão maravilhoso. É óbvio que a gente sabe que vão ter níveis de ansiedade, que vai ser necessário buscar também um psiquiatra, porque pode ser que você esteja num nível que você não consegue mais controlar as crises de ansiedade. Então, pode ser que você precise da utilização de fármacos. Mas a busca ao psiquiatra não deixa de precisar da terapia para trabalhar em conjunto, porque o fármaco, ele resolve sintoma, né? Ele vai curar os sintomas, ele não cura as causas. Então, você vai lá, vai fazer um tratamento com o psiquiatra, 1 ano, 2 anos, daqui a pouco, ok, você está de alta, não precisa mais tomar remédio nenhum. Mas os fatores estressores, eles vão continuar aparecendo. E se você não aprendeu a lidar com eles, não vai adiantar nada você ter feito 2 anos de tratamento farmacológico sem a ajuda da terapia. E além da terapia, assim, padrão ouro, master, assim, é você buscar outras coisas. Onde eu vou conseguir auxílio para cuidar da minha ansiedade? Alimentação, né? Alimentos ricos em ômega 3 e 6, vitamina D, de preferência do sol, né? Que ainda está te estimulando. Tá te estimulando a ir para a rua, ver natureza, sabe? Eu vi uma matéria essa semana que tem um padrão de tratamento agora, se não me engano, na Suíça, que os psiquiatras estão receitando visitas a museus. Porque você vai ver arte, você vai ver beleza, então você começa a ter aquele olhar.
Você imagina, você está com um discurso lá para baixo, né? Ah, tá tudo dando problema, tá tudo difícil, eu vou ver arte, eu vou ver o belo, e aí, nossa, como eu mudo esse discurso, né? Você vai na curva ascendente e assim, isso cria que a gente chama de neurogênese, né? Como que a gente chama de crenças, né? A gente tem algumas crenças na nossa cabeça e fica lá, nossa, mas tudo dando errado, tá tudo difícil. Aí eu vou no museu, nossa, quanta coisa linda, quanta coisa espetacular. Então eu vou criando novas crenças. E a cada nova sinapse, eu tenho a mesma quantidade ali de nutrientes para fazer as sinapses. Então, se eu crio novas sinapses com crenças positivas, eu vou tirando os nutrientes, ou seja, o alimento das outras sinapses das crenças negativas. Então, assim, parece que a gente está falando, ah, mas eu vou criar. Parece que é falácia, né? Que é uma falácia. Eu vou criar novas crenças e isso vai me ajudar. Não é falácia, né? Tem uma explicação neurológica por trás disso. Então, tem essa coisa de você ir à natureza, ir numa cachoeira, tomar um banho de cachoeira, tomar um banho de mar, ver a natureza, árvores, campo, ver o que é belo, né? Sem ter essa sensação. E isso você está trabalhando já também, estado de presença, mindfulness, né? Porque você não está com a cara na tela, você está vendo o mundo, né? E outras coisas que a gente vai utilizar aí, atividade física, né? Que vai aumentar o nível de serotonina, de dopamina. Vou puxar o peixe também para mim, yoga, que eu amo, que eu acho que salva vidas. Eu tive a experiência de fazer yoga quando eu não sabia o que era yoga direito. Aí fui fazer uma aula de yoga e aí eu sou acelerada por natureza, né? Eu sou aquelas pessoas mais elétricas. O yoga conseguiu me deixar tranquila, tanto que no dia que eu saí da aula do yoga, eu tava tendo um protesto político na época. Falei assim, não vou entrar ali não, porque eu tô muito zen pra minha energia. Eu amei. Mas você não quer nem se meter. Eu passei direto, eu falei, não quero não, porque eu conhecia as pessoas, eu falei, não quero não, eu tô tão em paz, vou direto. Não quero nem misturar minha energia. E aí é isso, né? Aí o yoga, porque yoga é um estado de meditação ativa, né? Você está fazendo exercícios aliados à sua respiração, então você é obrigado a focar ali no momento presente. Então é um momento que vai te trazer esse relaxamento. E assim, yoga, meditação, são atividades que induzem o neurotransmissor GABA, que é o neurotransmissor da calma, do relaxamento, que vai deixar você mais tranquilinha, mais zen. Então isso ajuda a modular, né, o teu humor e ajuda a evitar as crises de ansiedade. E aí, até uma informação que eu ia trazer no começo, eu esqueci, mas eu acho que é importantíssimo a gente ter noção que a ansiedade e a depressão, ela comete muito mais as mulheres do que os homens. E por N fatores que a gente já conhece, não vamos discutir aqui sobre carga feminina e tudo mais, mas porque tem um motivo muito sério. A testosterona ajuda a modular o humor. Então, os homens têm mais testosterona, ajuda a modular o GABA, que é esse que a gente produz ali no yoga, na meditação, e isso previne, isso funciona como se fosse um ansiolítico natural. Por isso que você tem menos casos de homens tendo depressão e ansiedade. Óbvio que vai ter também, mas é infinitamente menor do que as mulheres. Então, e cada dia mais a gente vê mulheres na prática de yoga, a gente vê uma grande maioria de mulheres indo buscar terapia. Então, usem dessas ferramentas, né? Todas as mulheres aqui usem muito dessas ferramentas, porque vão auxiliar para que a gente previna de chegar num momento que a volta já é muito difícil, né? Eu quero prevenir de chegar naquele estágio máximo de ansiedade, porque aí o retorno é muito mais complicado. E o mindfulness, né? Que é um tipo de meditação em que você está só consciente do momento, ou seja, você faz tudo que você faz com estado de presença. Eu vou jantar, eu estou aqui
saboreando os alimentos com calma, estou entendendo que alimento que eu estou consumindo, não estou com uma TV ligada, não estou com o celular na mão, eu estou realmente ali, eu estou conversando com você, eu estou olhando no seu olho, eu estou percebendo, eu tenho a intenção de fazer aquilo, eu quero fazer aquilo e eu vou fazer aquilo com toda a atenção que eu posso. Então, essa prática do mindfulness, né, que também se popularizou ultimamente, também é primordial para a manutenção da nossa saúde mental, assim, né? Enfim, e a combinação disso tudo junto, aí a gente voa, né? E é isso que eu passei a fazer mais. Eu passei a fazer atividades, passei a sair um pouco da tela e realmente para mim foi uma melhora muito boa. E foquei muito na questão do autoconhecimento, com acompanhamento, mas também mais assim nessa questão de entendimento, de evitar e tentar fazer um tempo de qualidade maior, né? E realmente funciona muito, não é uma mágica do dia para a noite, né? Vamos aí que tem 3 anos na luta, mas funciona. Então tudo que você falou não é mágico, não é linear, é importante dizer isso, né? Que não é porque eu tô fazendo tudo isso e vai ser um mar de... Eu faço tudo isso e de vez em quando eu tô aqui, né? Daquele jeito. Né? Enquanto a gente estiver ali, vamos ter coisinhas. Hoje eu até brinquei com uma amiga, ela me mandou, porque tá tudo tão bem, mas aconteceu isso. Eu falei, é pra dar uma emoção, né? Se fosse tudo bem 24 horas, ia ser legal. Não é aquela frase crescer dói, é basicamente isso. É basicamente isso. E isso é muito interessante a gente falar, né? Crescer dói de verdade, né? Porque dá trabalho, né? Se for ver lá, né, a borboleta saindo do casulo, nossa, que trabalho que dá sair daquele casulo, gente. E a gente não associa, a gente é igual a qualquer outro ser da natureza, a gente vai ter os mesmos processos. Então a gente sair desse casulo dá um trabalho danado, dói, incomoda, você empurra o casulo para um lado, para o outro, ele não quer sair. Mas a gente vai forçando a barra ali e consegue sair. E sai do outro lado maravilhoso, né? Olha, eu vou ler uns comentários para você, que algumas pessoas comentaram aqui, alguns girassóis, tá bom? Vamos lá em cima, que eu pulei aqui para não interromper. Eu não interrompi, eu que mais interrompi. Né? Não, é um bate-papo maravilhoso. É igual quando a gente fez o podcast. Que falar, o podcast é a mesma coisa. Eu fico assim, não vou atrapalhar o terapeuta. Quando eu vejo, eu tô lá, assim, uma conversa, um bate-papo. Olha, nós temos aqui a Ananda, ela comentou, a semana foi tensa. Levei meus certificados no SUS, da minha cidade. Eles disseram que essas terapias são besteiras. Não acredito. Olha, ó, tá vendo? Olha isso, gente. Peraí que eu vou ler mais, que é as terapias holísticas, né? Pois é, Energia Vital Holística comentou. Como vamos falar se não temos a confiabilidade de nós apresentarmos como terapeuta porque não dão a abertura? Aí ela tá trazendo a outra questão, né? Eu acho que tem gente que trilha esse caminho, né? Eu acho que para os colegas terapeutas aí, eu acho que principalmente está tendo um debate sobre restringir todas as demais terapias. Eu acho que a gente está indo muito na contramão do mundo inteiro, né? E o próprio SUS começou a implementar lá a prática de terapias complementares e integrativas. E a gente não, vamos na contramão, a gente vai deixar agora a psicoterapia só para uma determinada classe, sabe? Não. É exatamente isso. E a gente sabe que se a gente for aprofundar esse assunto, isso é em todas as questões que está tirando as pessoas da bolha. Eles não querem que as pessoas pensem, que as pessoas tenham conhecimento. Então, se for aprofundar, isso é na educação, é em todos os assuntos. Mas olha, eu que sempre fui acompanhada com terapia holística, psicólogo, enfim, não tiro mérito de nenhum. Todos juntos é uma combinação perfeita. Nossa, sou mais ansiosa do que eu pensava. Me enquadrei em alguns desses tipos. Aí, eu tomo remédios para tirar a dor e continuar. Não. Nossa mente... cadê? Nossa mente não para. Boa noite, Oni. É mais esses comentários mesmo. Foi ao longo da live, eles foram comentando sobre todos os assuntos aí que a gente foi falando. E aí, essa que falou agora da mente não para, procura yoga.
Tem uma coisa Porque que eu falo, se assim, eu fizer yoga, eu vou dormir. Não dorme, não. não dorme não, mas não Não. dorme mesmo. Se for comigo, então aí não dorme mesmo, que o Dorme, negócio não. é pauleira. Inclusive, tá linda a foto ali atrás. Olha lá, tá vendo? Mas não dorme, não. E E assim, sabe o que eu acho legal do yoga dentro desse processo? É porque na hora que você tá ali, você tá praticando o que você acabou de falar, Ah, eu não sei falar, eu sempre me embanando, mindfulness. mindfulness. É interessante, porque naquele momento ali, sua cabeça tá focada naquele processo, porque você tá trabalhando tanto a questão do músculo, focada ali, e sua cabeça tá totalmente ali, naquele momento. Não, Pra mim, funcionou muito. assim, eu sempre falo que o yoga, a prática, porque o yoga é um sistema filosófico, né? Além da prática física. A prática física, ela só é a isca Sim, para o seu cérebro, para você se manter conectado, porque a verdade é, você está fazendo posturas de força, posturas de equilíbrio, se você não estiver prestando atenção, você vai dar de cara no chão. exato. E é isso que eu acho mais mágico no yoga, porque você tá ali tão no concentrado ali daquele momento, daquele presente ali, que sua mente vai se relaxando e você vai ficando tranquila. Aqui, ó. E eu ia falar assim, para quem quiser ouvir mais a Fernanda, a gente tem o podcast, que é o Abra Papo lá no Spotify. Tem episódio comigo e com ela lá. Ela trazendo também mais para vocês, mais do assunto, enfim, falando também. Então, e tem outros episódios lá também. Então, quem não conhece ainda o podcast, inclusive pode fazer a caminhada já ouvindo os episódios, que é maravilhoso. Pronto. Rio de Inferno lá para você ouvir e Exatamente. caminhar. No meio da caminhada, se você estiver chorando no meio da caminhada, vai Já passar. vai ouvindo. E é isso. E, Fernanda, queria te agradecer mais uma vez por estar aqui com você, fazendo mais uma live, um podcast. Vamos fazer mais em breve. Obrigada pela contribuição hoje. Acho que você falou muito, foi super necessário. E agora em formato de live, né? Comigo a live é a primeira vez, né? Eu tinha feito com Com a a Stephanie Stephanie. anteriormente. Comigo é a primeira vez, mas podcast a Ó, gente então já é íntimo. eu quero vocês duas experimentando minha Ah, aula pode de yoga, hein? Vou deixar, eu cobrar. vou fazer. Ela já me chamou várias vezes, o horário não batia, mas eu vou fazer. E vou falar com ela também, que ela tá precisando fazer uma aula também, para desestressar. Brincadeiras à parte, assim, muito obrigada, gratidão. Gratidão, Girassóis, todo mundo aqui acompanhou bastante, quietinho, prestando atenção, hein? Interagiram também. Então aproveita e já segue a Fernanda e também o Abra Papo lá, tá? Um super beijo, boa noite. Eu vou deixar aí para você, se você quiser falar mais alguma coisa, como é que eles te acham. Pode agradecer a oportunidade, agradecer as pessoas que ficaram acompanhando a gente aí. Eu falando aqui igual uma matraca que eu adoro falar. Bem, Então, só agradecer a participação de todos e qualquer dúvida, gente, me chama por mensagem para perguntar. Ah, tem sim. uma coisa muito importante, um recado muito importante que eu quero deixar. Eu tenho um grupo no WhatsApp só para mulheres, que a gente debate saúde emocional feminina. É zero de custo. É para todo mundo. E tem o link lá, se eu for lá na minha bio, tem o link, entra no grupo, vem participar desse grupo. A gente debate saúde emocional feminina. Tem assunto assim quase todo dia para a gente conversar. Vou deixando umas coisas muito bacanas que eu vou aprendendo, vou lendo, vou dividindo com as pessoas. É uma contribuição, é um experimento social, na verdade, assim, porque com isso eu também vou aprendendo muito das dores de cada uma, né? E daí a gente aprende a demanda e vai lá estudar, vai ver mais um pouco. Então, quem quiser participar do grupo é completamente de graça, é só entrar e participar e pode dar palpite, pode dar sugestão de tema para ouvir, para falar à vontade. Era a última coisinha que eu queria deixar aí para vocês. Quem quiser, tá o link lá, só entrar. Muito obrigada. Achei maravilhoso essa questão aí do grupo. Então segue a Fernanda, a live vai ficar salva também. E aí no link dela lá do Instagram você já acha o grupo para fazer parte também. Super beijo, boa noite para você e para todos os Amém. girassóis. E até a próxima. Beijinhos. Tchau.